E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Siga a Trilha. Vocês estão todos bem? Se não estão, se esforcem para ficar bem, é necessário. E por falar em ficar bem, vejam bem o que está atrás de mim aqui. Isso mesmo, estou no meio de uma rotatória. Isso, uma rotatória, sexta-feira. Uma rotatória, encruzilhada em rotatória e com uma academia de cidade dentro da mesma. Imagina a energia que está passando nesse local. As pessoas nem imaginam que quando vêm aqui fazer exercício, despendem tanta energia, né? E o local é propício e existe com toda certeza, em outras dimensões aqui, né? Bem, de forma bem sutis, energias de seres para fazer uma troca, para fazer um intercâmbio. Mas as pessoas não sabem disso, a maior parte não está preocupada com isso. E por falar em preocupação com a questão espiritual, como hoje é sexta-feira, nós vamos voltar ao assunto sobre entidades espirituais da esquerda. Hoje nós vamos falar sobre como se aproximar do seu guia espiritual, do seu santo protetor ou do seu santo de cabeça, como vocês queiram dizer, de forma correta. Você pensa que é só chegar, fazer um pedido, arriar um trabalho e está tudo bem? Não, tem uns segredinhos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vocês estão prontos? Estão mesmo? Deixa eu terminar minha sériezinha aqui de supino. E daqui a pouco estarei com vocês para conversarmos a respeito, ok? Vamos lá? Siga a trilha. Alteraram a nossa genética, criaram um sistema religioso para nos dominar e nos assustar. Permitiram-nos aprender tecnologias, adquirirmos conhecimentos que nos levaríamos a pensar. E agora sentem-nos como ameaça e querem nos destruir. Que Hecate esteja comigo quando o chão tremer debaixo dos meus pés. E aí pessoal, o papo hoje vai ser a respeito de pactos, acordos, mandingas, trabalhos, oferendas e entregas. A nossa grande preocupação no aspecto religioso é que as pessoas estejam realmente imbuídas naquilo que faz sentido, não nas modinhas que existem por aí. Hoje é muito comum você encontrar uma pessoa que está desesperada ou está pleiteando uma conquista, né, uma vitória, procurando centros espíritas, né, casas de umbanda, de candomblé e até os templos luciferianos para conseguirem, através de entregas, de pactos, de acordos, vencer dificuldades e angariar para si ou para os seus, muitas vezes, aquilo que acreditam ser necessário para melhorarem de vida. Mas a pergunta que não quer calar: quando uma pessoa procura um desses lugares para fazer um acordo ou um pacto, ele realmente sabe o que ele está fazendo? Quer ver uma coisa? Vocês conhecem esse símbolo? Vocês conhecem? Quem conhece esse símbolo? Escreve aí no comentário. Que símbolo é esse? A quem ele se refere? Já dei uma dica. Se refere a um ser. Eu perguntei a quem ele se refere. E esse outro aqui? Você conhece esse aqui? Não? Não conhece? Nunca ouviu falar? Se você sabe que símbolo é esse, deixa aqui nos comentários. A quem se refere esse símbolo? Estamos mostrando esses símbolos como exemplo de como que as pessoas agem na ignorância e muitas vezes pelo fato de não saberem e na contrapartida encontrarem espertalhões de plantão para lhes tomar o dinheiro e fazer de qualquer forma aquilo que nas entrelinhas garantem que se for pago irá acontecer, pessoa amada irá voltar, o emprego será conquistado, a casa dos seus sonhos será conquistada, o prêmio da loteria será alcançado, mas os incautos e principalmente os desesperados, essa é a classe mais sacrificada nesse aspecto. Não acreditem em vocês e não esperem em vocês que picaretagem só acontece dentro das chamadas igrejas evangélicas. Dentro do ocultismo também tem muito picareta, muito charlatão. E infelizmente, no meu convívio no dia a dia, eu fico impressionado quando encontro, principalmente jovens,
Pessoas que, recém-saídos da adolescência e entrando na vida adulta, querem o sucesso de qualquer forma, querem o amor de qualquer forma, querem dar vazão à libido de qualquer forma e partem para o espiritismo, para o ocultismo, para conseguirem aquilo que querem. E eu fico surpreso quando eu converso com essas pessoas, grande parte delas, e quando eu lhes pergunto quem é o teu santo de cabeça, usando uma linguagem bem comum, né, no meio da Umbanda e do Candomblé, eles não sabem nem responder. Aí eu lhes pergunto, mas ainda não foi identificado quem que é o teu santo de cabeça? Quem é o Exu que lhe guarda, que lhe protege? Quem é o teu anjo da guarda? Quem que é o teu anjo protetor? E a maioria deles não sabem responder a essas perguntas simples. Pessoal, é uma coisa muito séria. Quando alguém, em seu desespero, em seu sofrimento ou em sua agonia, procura a espiritualidade da mão esquerda para poder buscar ajuda ou realizar os seus desejos, primeira coisa que a pessoa tem que ter ciência é se há sintonia, se há empatia, se há sincronicidade da sua essência, do seu espírito, para com aquelas entidades aos quais eles pretendem entrar em contato e fazer pedido. Vou citar um exemplo. É muito comum. Vou citar o exemplo dentro do conhecimento mais austero e mais elevado, sem desmerecer os demais, gente, porque estudar é preciso, conhecimento é poder. Então vou citar um exemplo, não vou falar de maçonaria não, mas vou citar um deus da maçonaria para vocês entenderem. Vou falar do luciferianismo. É muito comum as pessoas procurarem os templos luciferianos para buscarem ajuda econômica, para se darem bem na vida financeira. E de cara costumam chegar ali e virar para os dirigentes, né, daqueles templos ou daqueles lugares e falar, olha, eu estou querendo fazer um pacto, um acordo com o Bafomé para poder ficar rico, para ganhar dinheiro. Cara, a maior parte das vezes essas pessoas não sabem nem o que é que estão falando. Para começar, para ganhar dinheiro e se dar bem na vida, o Deus que deve ser procurado e buscado dentro do luciferianismo ou dentro da maçonaria. Gente, eu estou rindo porque as coisas vão sendo reveladas e eu costumo rir quando eu estou falando essas coisas, essas revelações. Eu costumo rir porque eu fico imaginando a cara de alguns aí que há anos e anos estão seguindo essas doutrinas, esses ensinamentos e pedalando no vazio, porque não sabem com quem estão lidando. Então, voltando, deixa eu ver se eu consigo ficar sério. 1, 2, 3, sério agora. Para começar, Bafomé não é ele que vai dar riquezas e vai fazer a pessoa ficar bem na vida. Já começa por aí. Aí incorre num erro. Se o dirigente ou o líder do templo ou do terreiro, né, ou da loja for uma pessoa idônea, ele vai esclarecer que para você fazer um contato, para entregar um presente, uma oferenda, ou fazer um acordo ou um pacto com determinada entidade, veja bem, se a pessoa for idônea, ele vai te dizer que primeiro é necessário que você consulte um oráculo, seja através de um vidente, seja através do tarô, do búzios, das runas, porque existem vários mecanismos para você identificar se há empatia entre esse Deus, esses seres, esses daimons e essas entidades e a sua energia. Porque vai que você quer fazer uma entrega para Bafomé, dar um presente para ele abrir os seus caminhos econômicos na rua, na gira, fazer você encontrar dinheiro na rua e resolver os seus problemas relacionados a negócios que estão travados e não acontecem, porque essa é a diretriz de Bafomé. Não é fazer você ganhar na loteria e nem você se dar bem economicamente. Ele tem uma diretriz, e a diretriz dele é a rua, é fora das 4 paredes da tua casa. Então, imagina se você vai procurar por esse demônio, esse daimon, e você quer dar ali um presente para que ele faça você melhorar de vida. Mas e se na contrapartida você tiver uma quizila com ele, talvez acumulada de vidas passadas, vidas anteriores, e você não sabe? Primeiro é preciso esclarecer qual que é a afinidade
qual que é a entidade, o demônio, o daimon ou Deus, que a sua energia tem afinidade para com ele, para que você, aí sim, estabeleça o contato com ele e faça os seus pedidos, as suas orações, as suas entregas de obrigações. Eu estou usando várias linguagens, estou mesclando todo o ocultismo em termos usados na Kimbanda, no Candomblé, ok? No luciferianismo e também na Kimbanda. Apesar que a Kimbanda eu sei muito pouco a respeito dela. Então eu prefiro não entrar muito nisso não, para eu não me tornar uma pessoa, um imbecil, um idiota, falando de uma coisa que eu não conheço e que eu não domino. Não que eu conheça e domine as demais, mas o pouco conhecimento que eu tenho é suficiente para falar-lhes que, quando vocês, porventura, forem procurar a turma da mão esquerda, isso mesmo, turma da mão esquerda, para poder ajudá-los com alguma coisa ou resolver alguma pendenga que vocês tenham, primeira coisa, procure identificar se a sua energia é compatível e parasimpática. Estou usando o termo parasimpático, porque simpatia é uma via que não funciona como de mão dupla entre nós e esses seres. Volto a repetir, já disse no vídeo anterior, os daimons e os deuses não estão nem aí para o ser humano. O que eles querem é ter um veículo de expressão e comunicação com o plano físico. E se existe uma parasimpatia, se você não sabe o que é parasimpático, então estude e pesquise. Se for descoberto um vínculo pequeno que seja de parasimpatia entre essas energias e a tua energia, é muito provável que você consiga estabelecer o contato, talvez até direto, sem precisar de um médium ou de um pai de santo, ok? Ou de um mestre luciferiano. Mas lembre-se, primeiro é preciso que você saiba com o que você está lidando, porque não adianta você bater numa porta para falar com o dono da casa, sendo que você não está usando um crachá, ou se você está usando um crachá com nome falso. Você sabe do que eu estou falando? Você que paga de santinho, que no passado fez, aprontou e aconteceu, e agora está aproximando aí de Tiriri, de Tranca-Rua, de Maria Padilha, de Pai José de Aruanda, de Pai Joaquim de Angola, ou de algum desses daimons, das hierarquias mais superiores e mais temíveis e terríveis do luciferianismo, para pedir-lhes ajuda? E se você tiver uma pendenga com eles? Primeiro é necessário resolver isso, para depois você fazer o pedido. Aí sim, se essa entidade ou hierarquia espiritual achar por bem lhe dar a oportunidade de falar para com eles, ou se caso você tiver uma pendenga, mas não for uma coisa tão séria, mas que eles perceberem você, porque com a espiritualidade não se zomba, não se brinca, não pensa você que você vai pagar de santo perante uma entidade espiritual e que vai passar batido as merdas que você fez no passado, não, porque não vai passar. E algumas dessas entidades podem ser que estejam cobrando na tua vida, por isso você está sofrendo, está penando, algo que você fez a elas ou deixou de fazer. Então, primeiro, procure orientação através de oráculo, para saber com quem você vai falar, se há afinidade para você falar, para depois você fazer os seus pedidos e entregar os seus presentes. Agora, quando se fala de pacto, de acordo, a coisa fica mais séria ainda. Esse caminho é um caminho muito delicado. É literalmente o fio da navalha. Lembra dos dois símbolos que eu mostrei aqui antes e perguntei para vocês a respeito deles? Os dois símbolos são chamados de sigilo. Mas o que é um sigilo? A palavra sigilo significa segredo. Muito cuidado também com isso. Porque está cheio de gente aqui na internet vendendo amuletos, anéis, pingentes e até flâmulas. E se você bobear, até fazendo tatuagem no teu corpo de sigilos que dizem pertencer a esse ou aquele daimon ou demônio. Esse símbolo aqui, o Estrófalos de Hecate, logo quando eu descobri a minha simpatia e afinidade com ela, e olha que tem 3 anos que eu estou nesse caminho,
E agora que eu posso dizer para vocês, Rei Hecate, que eu estou tendo mais intimidade, porque foi mais de um ano ela totalmente em silêncio. Mas eu me simpatizava com esse símbolo e cheguei a pensar em tatuá-lo bem aqui, ó, em cima do meu cardíaco, para canalizar a energia dela e se bobear em qualquer lugar que eu chegasse, não que eu quisesse tirar onda com isso, mas se eu tirasse a camisa, outros bruxos e bruxas identificassem que eu faço parte da trupe. Mas isso você nunca deve fazer se você não tiver certeza daquilo que você está fazendo. Em primeiro lugar, saber com quem você tem afinidade, com quem você está lidando. Em segundo lugar, conhecer o significado daquilo que você está pensando talvez em tatuar no teu corpo. Mas voltando, esse sigilo, segredo, é vendido, publicado e comentado nas redes sociais como sendo de Lúcifer. Será que é mesmo? Ele é um símbolo muito bonito. Se você observar bem os desenhos, você vai encontrar aqui dentro até faces da cabala judaica desenhada aqui. Você acha que eu estou falando besteira? Printa a tela e olha o que está desenhado aqui, o que é que está escrito nos sinais. Mas quem garante que realmente é o sigilo de Lúcifer? Para começar, sigilo é segredo. Você acredita mesmo que as pessoas estão vendendo segredos na internet para você usar pendurado no pescoço ou tatuar no corpo? Se estão dizendo que é sigilo, então deixou de ser, porque está sendo mostrado, está sendo vendido, está sendo comercializado. Pessoal, usem o raciocínio. Usem o raciocínio. O nosso vocabulário, a nossa linguagem, o português, ele é bem claro. Você precisa pronunciar e prestar atenção no que você está pronunciando. Você precisa estudar os sinônimos das palavras. Você precisa, principalmente quando vem acompanhado de um termo em outro idioma, principalmente como está aí cheio de termos em inglês e palavras em hebraico, desenhos de letras em hebraico, estamos falando de ocultismo. Você tem certeza que você está caminhando, lidando e se dirigindo à pessoa certa que vai realmente te ajudar? Será que vai realmente te ajudar? Talvez seja essa a razão da tua vida estar do jeito que está, e mesmo você frequentando os lugares que você está frequentando, e a tua vida não sai do lugar, o problema não resolve, não é resolvido. Existe uma frase, não é segredo para nenhum de vocês, da minha vida outrora no chamado cristianismo. Mas aquela parte do livro de capa preta, da página em branco, você sabe, tem uma página em branco que divide. Da página em branco para trás, eu continuo considerando, apesar de algumas lacunas e adulterações, que mostram determinados erros também que podem levar as pessoas a sofrerem ou entrarem por caminhos adversos. Mas o que está à frente daquela página em branco é a história da carochinha, mesclada em vários credos, em várias religiões, para manter as pessoas de cabeça baixa e tomar dinheiro delas. Então, na parte antiga, eu pego um versículo, né? Essa linguagem que se usa, né? Versículo, para se referir ao livro de capa preta. Tem um ali que diz, e eu brincava quando eu estava no sistema, eu dizia, esse aqui é o telefone do céu. Lá diz, clama e responder-te-ei. Está falando do eterno, o único, que é pai e criador de todas essas hierarquias, de Lúcifer para baixo, sem desmerecê-los. Quando eu falo para baixo, eu estou falando das hierarquias espirituais, dimensionais, tridimensionais, que estão mais próximos do vácuo, do vazio, em direção à crosta terrestre. Então, de Lúcifer até aos Exus, ou os Eguns, cada hierarquia dessa, se evocada de forma correta, ela vai comparecer. Mas primeiro é necessário que a tua energia, que a tua personalidade espiritual esteja em dia. Se não tiver, dependendo da entidade, do daimon ou do Deus que você evocar,
você vai arrumar problema maior para a tua cabeça do que aquele que você está querendo resolver, ok? Vamos ficar por aqui. Espero que isso pouco que nós falamos hoje sirva não de ensinamento, mas de alerta para os incautos, que assim como os evangélicos, que deixam qualquer pessoa pôr a mão na cabeça deles, dentro do ocultismo não é diferente. A pessoa chega desesperada, às vezes ela está com um problema de saúde, que ela não sabe qual a origem do problema, e ela quer resolver de qualquer jeito. Então alguém vira para ela de cara e fala com ela, você vai ter que arriar uma obrigação para fulano de tal, porque fulano de tal vai te curar. Mas foi feito realmente uma verificação através da vidência ou através dos oráculos para saber se a energia do consulente, daquela pessoa que está passando por problema, é parasimpática, a energia que vai ser evocada, ou talvez até invocada, para curá-lo ou para orientá-lo, é comunicação. Quando é entre nós humanos é muito fácil. Se você não gostou de mim, você faz cara feia, vira as costas e vai embora. Mas no mundo espiritual não é assim. A partir do momento que você evoca, e se eles se manifestarem ou se aproximarem, eles vão prestar atenção em você. E se eles descobrirem em você qualquer coisa que os desagrada ou uma falha que você deixou em aberta, você está ferrado. Ferrado. Então, pensem bem. Eu vou deixar uma máxima para vocês, antes de revelar para vocês o segundo sigilo de quem que é. Eu acho muito interessante isso, porque muitas vezes as pessoas tomam decisões de forma reacionária, ou seja, porque estão sofrendo ou porque está doendo, eles correm atrás do primeiro santo que ouvem falar o nome. E não é assim que funciona. A máxima que eu quero deixar para vocês é bem conhecida desde a antiguidade. Diga-me que com quem tu andas e te direi quem és. Está vendo? É um ditado que parece bobo, simples. Mas diga-me com quem tu andas. Ou seja, qual que é a frequência, qual que é a sintonia com as quais você está lidando. Lhes são parasimpáticas? Realmente você está em sintonia com alguém do outro lado que poderá realmente te ajudar ou estender a mão para você? Está? Para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, lá vai, hoje é sexta-feira. Você acaba de chegar numa encruzilhada. Você para no centro da encruzilhada. Você vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a frente ou vai para trás, linearmente. Agora eu digo para você, olhe para cima. Você vai para o céu ou vai para o inferno? Ou será melhor você ficar no centro da encruzilhada para ter certeza do caminho que você vai tomar e quem anda por ele e quem toma conta desse caminho e como você vai ser recepcionado nesse caminho? Pensem bem nisso. Pensem bem nisso. Ok? O segundo sigilo é de Boone. Se você não sabe quem é Boone, procure saber quem é Boone. Talvez ele possa te ajudar. Do mais, um beijo no seu coração. Siga a trilha.